Bom dia, Cláudio Teran. Bom dia, ouvinte do Domingo Total. E hoje é dia de começar falando de mais um livro que ganhou adaptação para os cinemas e que, inclusive, já está indicado ao Oscar desse ano. Dessa vez o romance é A Teoria de Tudo, de Jane Hawking, ex-mulher do físico inglês Stephen Hawking. E é exatamente sobre a história dos dois que se baseia esse calhamaço de quase 500 páginas, contando na visão de Jane tudo o que aconteceu no decorrer dos 25 anos em que foram casados e que, juntos, lutaram contra a grave doença de Stephen, acometido desde os 21 anos de esclerose lateral miotrófica, enfermidade que o tornou dependente de tudo e de todos. Jane é minuciosa ao contar sua vida com Stephen e detalhes da época, das dificuldades em lidar com a situação, de tudo que teve que abdicar para cuidar do marido, de como teve que lidar com a genialidade de Stephen e a fama que este obteria mundialmente, sobre as clássicas e acaloradas discussões entre os dois que ocorreram durante todo o casamento dos Hawking e que versavam sobre a existência de Deus. Ateu declarado, Deus não tem espaço nas teorias de Stephen. Enquanto isso, Jane se apega à fé para aguentar tudo que lhe foi designado. Sem ser piegas, Jane Hawking consegue escrever um livro no mínimo revelador sobre o autor de Uma Breve História do Tempo, contando, acima de tudo, e em um tom que beira o desabafo, uma história de superação e sentimentos incondicionais. A Teoria de Tudo tem publicação pela Única Editora. Do contemporâneo direto para mais um livro da inglesa Virginia Woolf, que agora chega às livrarias do país com um lançamento que centra suas atenções na prosa da escritora. Passados mais de 70 anos de sua morte, a autora já é conhecida no Brasil por clássicos como Orlando e Mrs. Dalloway. Ano passado, a editora Kozak Naif lançou O Valor do Riso, livro de ensaios, e agora é a vez de O Sol e o Peixe, coletânea na qual se reúnem 9 de suas prosas mais poéticas. Nos textos, a autora discorre sobre Montaigne e a paixão pela leitura, relembra a convivência com o pai, teoriza sobre a nascente arte do cinema e sobre as relações entre a literatura e a pintura, enaltece as paradoxais vantagens de se ficar doente, celebra as belezas naturais de Sussex, na Inglaterra, e as delícias urbanas de uma caminhada fortuita por Londres. Sem nenhuma dúvida, um ótimo ponto de partida para quem quer conhecer um pouco mais sobre a obra da escritora. O Sol e o Peixe tem lançamento pela editora Autêntica. E a gente finaliza com O Ateneu, obra-prima de Raul Pompeia, clássico da literatura brasileira e que acaba de ganhar nova edição. Publicado em 1888, carregava o irônico subtítulo de Crônicas de Saudades e originalmente chegou aos leitores em formato de folhetim no jornal Gazeta de Notícias. Considerado um romance de formação, o livro traz uma narrativa em primeira pessoa, na qual o personagem Sérgio, já adulto, conta sobre seu tempo de aluno interno no Colégio Ateneu. A ação do livro transcorre num ambiente fechado e corrupto do internato, onde convivem crianças, adolescentes, professores e empregados. Misturando alegrias e tristezas, decepções e entusiasmos, Sérgio pacientemente reconstrói, por meio da memória, a adolescência vivida e perdida entre as paredes do famoso internato. Considerado ousado para a época, o romance rompeu barreiras temáticas, como a homossexualidade e a formação viciosa da elite brasileira, e estilísticas, transitando livremente entre a ficção, a poesia e o ensaio. O Ateneu, edição comentada e ilustrada, traz o texto integral e as 44 ilustrações originais de Raul Pompeia, notas explicativas e uma apresentação que recupera as principais linhas interpretativas do romance, desde a época de sua publicação até os nossos dias, escrita especialmente para essa edição. O livro tem publicação pela editora Zahar. É isso aí.
Mais informações sobre esses e outros lançamentos, artigos, dicas de filme, música e muito mais, é só acessar o site letraselivros.com.br. Para contatos e sugestões, é só mandar um e-mail para a gente no contato@letraselivros.com.br. A todos, um bom domingo, ótimas leituras e excelente semana. E daí a participação de Vladimir Araújo aqui no Domingo Total.